Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui é o Manu. E a gente vai continuar refletindo a respeito do jogo entre Santos e Palmeiras, jogo realizado no domingo pelo Campeonato Brasileiro, que terminou com vitória do nosso adversário por 1-0 para variar, com gol de cabeça para variar. O jogo de ida aqui na Vila foi 1-0 com gol do Gustavo Gomes de cabeça e o Santos jogou bem melhor aquele jogo, sob o comando do Fabiano Bustos. Se no vídeo anterior a gente falou sobre os pontos positivos que a gente pode tirar do jogo, e esses pontos positivos são o Soteldo e o Orlando Ribeiro, a gente vai falar agora sobre os pontos negativos. E os pontos negativos, assim, eu poderia pensar mais pontos negativos, mas eu acho que os dois principais são Madison e Lucas Barbosa, até porque eles demonstram algumas coisas que eu honestamente não consigo entender. Eu poderia falar sobre o Camacho, mas o Camacho a gente tem o titular da posição, que é o Rodrigo Fernandes, titular absoluto da posição, que é o Rodrigo Fernandes. Então, isso resolveria esse problema no caso, né? Eu poderia falar sobre o Marcos Leonardo que não vem fazendo gols, mas acho que isso é mais uma questão de um sistema que não vem operando com muita qualidade, muito por conta dos pontas, Lucas Barbosa e Lucas Braga. E algo que me chamou a atenção, inclusive, foi um dos comentários, não sei se foi no Facebook da Santos Mil Grau, alguém falou que o Marcos Leonardo tem recebido muita bola de costas pro gol, e é verdade. Geralmente, se a gente for puxar os gols que ele fez, ele recebe em velocidade de frente pro gol, para finalizar. E ele é esse tipo de matador, né? Ele não tem mais recebido esse tipo de bola em velocidade. Mas enfim, coisa que ele costuma receber quando o Ângelo tá jogando. Ó, olha só. Começar falando sobre o Madison. Olha, o sistema defensivo do Santos ontem estava operando muito bem. E o sistema defensivo que eu digo inclui o time todo, tá? A linha de quatro da zaga, da defesa, Matos, o Maicon, Bauerman, que fez uma partidaça, e Felipe Jonathan. A li- Às vezes a linha de quatro com Lucas Barbosa, Camacho, Zanocelo e Lucas Braga. Às vezes a linha de cinco adicionando o Soteldo dessa linha de quatro para marcar também e já puxar o contra-ataque com o Marcos Leonardo espetado lá na frente para ser a referência. O Santos não teve problemas do ponto de vista tático enquanto manteve esse desenho, né? Enquanto manteve essa estratégia. Mas quando o time começou a se descompactar, principalmente depois da expulsão do Danilo, que o Santos começou a tentar ocupar mais o campo do Palmeiras e começou a ficar mais espaçado, a nossa zaga começou a ficar mais desprotegida e aí as deficiências começaram a aparecer, principalmente quando o Madison era explorado. Aliás, desde o primeiro minuto, o Palmeiras, toda a bola que tinha, tentava lançar para quem estava na esquerda, seja o Dudu, seja o Rony, ou seja lá quem fosse, para tentar explorar a deficiência que o Madison tem na marcação. Acho que isso não foi coincidência. Durante os 10, 15 primeiros minutos, toda a bola eles lançavam na ponta esquerda. Mas, de novo, não levaram muito perigo porque o Santos estava muito bem fechadinho, estava com um sistema defensivo muito coeso. Cara, o gol que saiu do Merentiel, a facilidade com a qual ele gira para cima do Madison é um negócio absurdo, assim. É um negócio que é de usar aquele termo, mas nem na várzea você vê, saca? O cara não conseguiu colar, não conseguiu limitar a movimentação do adversário que gira com aquela facilidade. E isso é um problema, porque o Matson, quando ele tenta ficar um pouquinho distante, ele não consegue evitar que o adversário cruze, que o adversário chute. Quando ele tenta encurtar a distância e colar no adversário, ele é driblado com facilidade. Então é uma pena mesmo a gente ter o Madison como titular do Santos. Eu realmente não entendo, porque a lateral direita era uma prioridade na janela de transferências e a gente trouxe um lateral direito. Esse lateral direito já jogou e no último jogo no qual ele atuou até bem, que foi o Natan contra o Ceará. E eu não sei por que que ele não é mais utilizado, assim. Ele não tem a oportunidade de começar um jogo. Infelizmente, eu espero que isso mude. Ele foi contratado, ele veio do futebol europeu. Então, presume-se, a gente trouxe um cara para ser reserva do Madison, é isso? Bom, o outro ponto negativo, obviamente, o Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa, que é um inútil, o assassino de contra-ataques. O que esse cara matou de contra-ataque no jogo foi um negócio absurdo. E eu entendo, ele é um cara voluntarioso, ele é esforçado, ele corre para voltar para marcar. Justiça seja feita. Toda vez que o Palmeiras tentava armar contra-ataques, ele voltava correndo de forma bem dedicada. Mas
você tem que fazer uma escolha de qual time você quer ter. Você quer um time que se preocupe só em defender, só em anular o adversário e ficar na sorteio-dependência, bola no sorteio e ver se ele resolve. Porque contra o Palmeiras, ele não conseguiu resolver, passou triscando a trave, 2 chutes dele, infelizmente. Mas ele não conseguiu resolver. E aí você não tem mais opções para tentar resolver um jogo, sendo que você tem um Ângelo no banco. Vocês viram a diferença quando o Ângelo saiu do banco e entrou? Como ele é liso, como ele dribla fácil, como ele arruma jogadas. Então sim, o Ângelo ele pode acabar dando mais espaço para o adversário contra-golpear, mas que time que a gente quer ter? A gente quer ter um time que ganha tomando gols? Ou a gente quer ter um time que tenta não perder e no final das contas acaba perdendo e aí bota o Ângelo para tentar resolver nos 40 minutos? Eu acho que é bem claro que o Ângelo tem que ser titular desse time, assim como o Natan precisa pelo menos ter chance, mas quanto ao Ângelo não tenho dúvida nenhuma. Ele é muito mais jogador do que o Lucas Barbosa e eu acho que tem que ser o contrário. O Ângelo tem que ser titular e aí quando você constrói o resultado e precisar fechar a casinha, você bota o Lucas Barbosa, que é um jogador voluntarioso, é um jogador mais tático, que não se importa em ser utilizado para frear o ímpeto ofensivo do adversário pelos lados do campo, só para marcar um ponta ou marcar um lateral. O Ângelo não é esse jogador. O Ângelo é um jogador ele é um jogador vertical, né? É um jogador incisivo, contundente, agressivo, que vai para cima, que cria jogadas. Eu acho que é o jogador que mais tem assistência no pelo Santos no Campeonato Brasileiro. Que não são muitas, acho que são 2 só, mas enfim, vale pontuar isso. Então, eu não vou nem falar do Lucas Braga, porque o Lucas Braga todo mundo sabe que ele é um jogador fraco, assim, muito limitado. Também é um jogador voluntarioso, um jogador que corre, se esforça, mas é um jogador fraquíssimo. E como eu disse no vídeo anterior, deslocar o Soteldo para armação resolve o problema do armador, mas cria o outro. Que a gente fica sem um ponto esquerda diferenciado. O melhor que a gente vai ter no momento é o Lucas Braga, e a janela tá fechada, a gente não pode contratar mais ninguém. Se o Soteldo for nosso armador, nosso ponto esquerda vai acabar sendo o Lucas Braga. Então é o que tem. Mais para a ponta direita, a gente tem o Ângelo e a gente está usando o Lucas Barbosa, que eu acho impraticável e inimaginável. Comenta aí se vocês concordam com essa opinião. Quem discordar, tudo bem, só tentar comentar com respeito aí. Se alguém tem alguma solução diferente da minha, que não é nenhuma invenção, é só trocar 6 por meia dúzia. Só que no caso eu diria que é 6 por 8, 6 por 10, porque o Ângelo é bem melhor do que o Lucas Barbosa. E o Natan, eu não sei dizer se ele é tão melhor ou tão pior que o Madison, porque a gente não tem uma amostra do Natan em campo. A gente precisa ter essa amostra. Mas se ele foi contratado do futebol europeu com o valor estipulado para compra, é porque, enfim, eu acho que ele não foi contratado para ser o reserva do Madison, né? Vamos combinar isso. A gente pode botar a derrota de ontem na conta do nosso lateral direito. Mais uma, porque o Madison sempre tem culpa nos lances de gol do adversário. Um negócio incrível. Ou porque ele deixa cruzar, ou porque ele é driblado com facilidade, ou porque o adversário dentro da área consegue girar em cima dele com extrema facilidade. E as deficiências seguem. A cada jogo a gente adiciona uma nova deficiência ao arsenal de deficiências do Madison. É um negócio impressionante. Por isso, defendo que o Natan passe a ter oportunidades, que o professor Orlando, se continuar, deve continuar para o próximo jogo, dê uma oportunidade para o Natan e bote o Ângelo para jogar com o Soteldo de meio armador. Aí eu quero ver como é que funciona a trinca. Soteldo, Ângelo e Marcos Leonardo. Tô curioso, eu acho que pode dar bom. Pode dar bom. Quem sabe? Quem sabe até fechando um pouquinho mais o Santos, jogando com 3 volantes, com o Soteldo de armador e com o Ângelo e Marcos Leonardo como dupla de ataque mesmo. Quem sabe? Mas aí já queria demais, né? Tô dando muito um lá de professor Pardal aqui, não é meu intuito. Comentem aí o que vocês acham. Se vocês acreditam que o Natan deve jogar, se o Madison deve jogar, se o Ângelo deve ser titular ou reserva. E se inscrevam no canal, ative as notificações, deixe um like, por favor, que é importante. É de graça e fortalece bastante o canal. E aguardem os próximos vídeos. Eu devo fazer mais vídeos durante a semana, nos próximos dias, para falar sobre a administração trágica do Rueda nesse ano, principalmente. É erro atrás de erro, e eu vou tentar fazer um compilado deles. E tentar fazer um vídeo, sei lá, especulando o futuro treinador do Santos. Mais como uma brincadeira, quem sabe a gente faz uma tier list. Comentem aí o que vocês preferem.
É isso. Um abraço e pra cima deles.